eu só reconheço o meu filho se ele, quando for mais velho, vier a torcer para o São Paulo Futebol Clube, o melhor time do futebol brasileiro. Se eu fizer isso, gente, eu estou condicionando. Se ele vier a torcer para o Corinthians, ou para o Palmeiras, ou para o Internacional de Porto Alegre, ou para o Grêmio, eu não vou reconhecer como filho meu. Então depende esse reconhecimento do time que ele vai escolher. Eu não posso fazer isso. E é lógico que esse exemplo foi um exemplo pueril, foi um exemplo infantil. Mas vamos colocar um outro exemplo de condição. Eu reconheço meu filho, mas não para dar alimentos para ele. Eu só reconheço meu filho para ele poder usar o meu nome. Eu não quero que ele tenha direito a alimentos e nem quero que ele tenha direito sucessório. Acreditem, eu já ouvi essa pergunta. Já chegou lá um suposto pai, réu numa ação de investigação de paternidade, e ele me perguntou o seguinte: doutor, eu posso reconhecer o meu filho só para dar a ele o meu nome, mas colocar lá no ato de reconhecimento que ele não tem direito de pleitear alimentos e que ele nem vai ter direito à minha herança? Não pode, gente. O reconhecimento não pode estar condicionado, não pode estar sujeito a termo, não pode estar sujeito a nada. Ele é irrevogável, ele não está sujeito a termo e nem está sujeito a condição. Tudo bem? Reconheci é o que a gente chama de ato jurídico estrito sensu. Uma vez reconhecido, todos os efeitos decorrentes desse reconhecimento, eles estão prévia e expressamente determinados pelo legislador. O legislador estabelece, reconheceu o filho, tem que arcar com alimentos, ele vai ter direitos sucessórios, você vai ter que ter, vai ter o poder familiar, vai discutir a guarda, vai ter direito de visitação, todos os ônus e os bônus da paternidade, porque a paternidade não traz só bônus, né? Ver o filho crescer, não existe nada melhor do que você pegar o seu filho no seu colo, visitá-lo, rir com o seu filho que está crescendo, com a sua filha, aí são os bônus, mas tem os ônus também. Eu tenho que arcar com alimentos se necessário, com a sua educação, com a sua criação, eu tenho que exercer a autoridade parental, que a gente hoje chama de poder familiar, tudo isso decorre do reconhecimento. O reconhecimento não pode ser condicionado e nem está sujeito a um termo. Eu reconheço meu filho até 2011, depois de 2011 ele não é mais meu filho. Ou eu só vou reconhecer o meu filho em 2016. Também não posso fazer isso, eu não posso condicionar e nem deixar o reconhecimento sujeito a um termo. Tudo bem? Então resta para a gente a última alternativa, que é a alternativa D. Provavelmente essa alternativa não está correta, provavelmente essa alternativa é a alternativa incorreta e é a que a gente vai assinalar. Vamos conferir? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, alternativa D. O filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Está certo ou está errado? Está errado, gente. O filho maior ele não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Para que o pai reconheça um filho maior de idade, ou seja, para que o pai reconheça um filho maior de 18 anos, é necessário ouvir esse filho maior. O filho maior tem que dar o consentimento para esse reconhecimento. Se ele não der o consentimento, esse reconhecimento não é válido. Então o pai, depois de 20 anos, ficou sabendo que tinha um filho, o filho está lá com seus 20 anos, o pai começa a conversar com ele, começa a ter relações, eu gostei do meu filho, eu quero reconhecê-lo e tal, mas o filho está meio reticente, nunca me procurou, não quero saber, nunca quis saber de mim, nunca me ajudou, agora chega com essa história de pai, sou pai e tal. Para reconhecer, vai ter que ouvir o filho. O filho é maior, ele tem que assentir, ele tem que consentir com esse reconhecimento. E o filho menor, ele pode ser reconhecido? Pode. E daí não precisa do consentimento, mas aí surge uma diferença que é bastante grande. Qual que é a diferença? O filho menor, ele não precisa do consentimento, mas ele pode, depois da maioridade, anular esse reconhecimento. Então, ele não é ouvido, tá? Porque ele é menor, mas ele atingiu a maioridade, ele vai poder entrar com uma ação para anular o reconhecimento que foi feito sem o seu consentimento. Então está errada essa alternativa D, porque ela diz que é possível o reconhecimento do filho maior sem o consentimento. Então a incorreta é a D, é essa que nós vamos assinalar, terminando esse nosso último bloco, o bloco do X da questão, terminando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela companhia. A gente se vê num próximo programa, prova final. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, sucesso e até. Obrigado.